Bom dia a todos. Prazer muito grande estar falando com vocês nessa manhã. E algumas famílias pediram para que eu fizesse algumas considerações em relação ao documento que foi emitido pela ONU sobre a questão da violência doméstica a semana passada, razão pela qual então a gente vai estar falando um pouquinho a respeito, para que então possamos entender o que é esse documento, né? É muito importante que as famílias tomem ciência desse documento, né? E acima de tudo entreguem para os seus advogados colocarem nos processos, né? E que os juízes obedeçam às recomendações que estão sendo feitas pela ONU em relação à questão da violência doméstica. Esse documento ele foi elaborado para uma reunião que vai ter agora, dia 19 de junho a 14 de julho, né? E dentro da agenda que vai ter dessas reuniões, esse tema ele está programado de ser o tema 3 na ONU, né? Então já está pronto o resumo, já foi divulgado, só que será lido então entre o dia 9 de junho a 14 de julho. É muito importante a gente ter em conta que esse documento ele fala exatamente o problema do Brasil. O que aconteceu de 2016 para cá? Na medida em que as famílias começaram a ver que a lei da alienação parental era um problema só do Brasil, porque a lei só existia no Brasil até então, existia um artigo no México e um artigo também acho que no Chile, uma coisa assim, nós do Brasil começamos então a denunciar nos órgãos internacionais o que estava ocorrendo no Brasil, né? A perseguição judicial com aqueles que denunciam pedofilia, né? O descrédito em relação às vítimas, né? E a tortura judicial que há quando você ousa, né, a denunciar que esse agressor faz parte da família, né? Em contrapartida, o outro lado sempre vai alegar falsas denúncias, sempre vai alegar falsas memórias, vai colocar você em descrédito, vai querer atacar as questões de foro íntimo para colocar você numa situação de descrédito perante o judiciário. Então sempre vai ser aquela briga, eles desqualificando quem denuncia e a vítima sempre procurando provar que ela está certa. Essa é a dinâmica dos processos de abuso sexual, de maus tratos infantis, enfim, de violência doméstica. Na medida em que nós percebemos que o governo brasileiro e o Congresso não estavam ainda maduros para poder revogar a lei, também começou a haver uma movimentação para que encaminhasse, então, denúncias para os órgãos internacionais, e assim foi feito desde 2017. Fomos à OEA, fomos à ONU, outros grupos de coletivos de mães também fizeram a mesma coisa. Só que quando chegou lá, verificamos que havia certeza em relação ao Brasil, por causa que havia a lei da alienação parental, mas nos outros países a ideologia já estava há 25 anos permeando, né, as varas das famílias em todo o mundo. Então começou-se então um trabalho também de conscientização das famílias dos outros países a levarem para a ONU, né, o que estava ocorrendo, as mesmas perseguições, as mesmas decisões, né? Só que alguma coisa pior ainda está acontecendo na Europa, que é o seguinte: como a Europa territorialmente ela é toda conexa um país com o outro, a possibilidade de uma mulher casar com um homem de outro país e vice-versa é muito grande. Então esses agressores então ou se utilizavam de oferecer para essas mulheres trabalho para elas irem para os seus países, né, trabalhar lá, ou na Índia, na Indonésia, nesses lugares, né? Então saem muitas vezes mulheres da Espanha,
de Portugal, da Itália, indo para a Indonésia, indo para Singapura, né? E chegando lá, elas são estupradas e muitas delas mortas e os seus bebês retirados delas. Esses bebês são utilizados ou para o tráfico infantil ou tráfico de órgãos, né? Por outro lado, também nós vimos muitos desses homens flertarem essas mulheres da Europa, prometer para elas a possibilidade de família, né? E quando elas se casam, então, morando já no país que eles estão, esses homens, então, abusam das crianças, provocam uma situação para que haja uma inversão de guarda baseado na síndrome da alienação parental. E então muitas dessas mulheres estavam perdendo os seus filhos. E quando elas querem voltar para os seus países de origem, então, pela Convenção de Haia, elas perdiam as crianças, porque esses homens poderosos, né, muitos deles têm muita grana, conseguiam então a guarda dessas crianças. E novamente verificou-se que essas crianças estavam sendo usadas para tráfico humano, tráfico de órgãos, exploração infantil, tá? Tudo baseado na síndrome da alienação parental, tá? Então, em todo esse contexto que então a ONU verificando, é que ela emitiu então esse documento que a semana passada então foi colocado. E logo na introdução a gente percebe que a relatora, ela escreve assim, o presente relatório do relator especial sobre violência contra mulheres e meninas, suas causas e consequências, Rein Al-Salem, é apresentada de acordo com a resolução 50/7 do Conselho de Direitos Humanos. O relator especial, juntamente com outros membros da plataforma de mecanismo de especialistas independentes sobre a eliminação da discriminação da violência contra as mulheres, expressou preocupação com o padrão de ignorar a violência praticada pelo parceiro íntimo contra as mulheres na determinação de casos de custódia infantil em todas as descrições e levantou preocupação específica ao Brasil e à Espanha. Então, esse relatório, acima de tudo, é um relatório praticamente específico ao Brasil e à Espanha. É verdade que depois, no transcorrer do relatório, nós vamos ver eles falando sobre o Canadá, sobre a Austrália, mas na introdução ela já deixa claro que esse documento é uma preocupação específica ao Brasil e à Espanha. Tá? Ela diz, inclusive, nesse relatório, que ela recebeu mais de 1000 denúncias a respeito do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Também ela fala que a definição da alienação parental deve ser completamente rechaçada, porque é uma forma que o Richard Gardner entende de desprogramar a criança da mãe alienadora, né, incluindo o corte total da mãe. Né? Ele fala, inclusive, que apesar de todos os órgãos internacionais recomendarem que não se use a lei da alienação parental, não se use as teorias de Richard Gardner, no entanto, ganhou força considerável e tem sido amplamente utilizado para negar alegações de abuso doméstico e sexual nos sistemas de tribunais da família em escala global. Tá? Também ela fala no item alienação parental e sua relação com a violência doméstica, invocando a alienação parental como uma extensão da violência doméstica. Eu quis frisar algumas coisas que ela fala. Ela fala que ao fazer isso, os juízes falham, aos juízes entenderem que as denúncias que estão acontecendo, eles aceitam a tese dos agressores de alienação parental. Então ela fala assim, ao fazer isso, os juízes têm o seu dever de proteger as crianças de danos, dando aos pais abusivos acesso não supervisionado a seus filhos, inclusive nos casos em que os juízes concluíram que ocorreu violência física ou sexual.
Ou seja, mesmo tendo a denúncia, mesmo que foi constatado que realmente é um agressor, mesmo assim os juízes estão dando visitação não supervisionada, né? Aí ela coloca assim, pesquisas e documentos recebidos demonstram que os perpetradores de violência doméstica também podem fazer uso indevido de processos de direito da família para continuar a perpetrar violência contra suas vítimas, resultando em traumatização secundária. Nesse contexto, a alienação parental pode ser empregada como uma tática útil. Na realidade, nós temos visto que após o divórcio, a justiça tem sido usada por esses agressores para perpetuar a violência doméstica, através do controle coercitivo por meio do judiciário, né? Olha só que interessante que ela fala também. Um estudo no Brasil descobriu que as mulheres foram acusadas de alienação parental em 66% dos casos, em oposição a 17% dos casos em que um homem foi acusado. E os homens fizeram mais acusações infundadas do que as mulheres. É muito interessante porque quando nós vamos defender a criança, principalmente, há provas bastante contundentes de que as crianças estão sendo expostas a perigo. No entanto, os homens, ao usarem alienação parental e a fragilidade das provas, com a fragilidade das provas que eles possuem, mesmo assim, a justiça tem dado ganho de causa a eles. E isso tem aumentado o feminicídio e o filicídio no Brasil. Ainda ela fala que as alegações da mãe alienando a criança são frequentemente usadas para demonstrar que conceder a custódia à mãe não é do melhor interesse da criança, pois ela não facilitará o contato com o pai, tá? Mesmo que eles desacreditam na questão das denúncias, não pensem eles que colocando as crianças para viverem com os pais, essa questão vai resolver. Nos Estados Unidos já faz mais de 25 anos que isso ocorre. Uma geração cresceu e na medida em que elas cresceram, elas voltaram a procurar as suas famílias que as protegiam, denunciando que mesmo após a inversão de guarda, continuaram sendo abusadas. Em razão disso, foi que as famílias então se uniram, propuseram uma ação de indenização contra os Estados Unidos, contra a Corte Americana, e provaram que os erros e as falhas estavam nos laudos psicossociais, porque todos eles alegavam alienação parental, sendo que de muitos laudos que eles apresentaram, muitos deles estavam assinados por Richard Gardner, né? Razão pela qual, então, Richard Gardner, após ser desmascarado, né, e sabendo que ia ser preso, então ele se suicida em 2003. Pois bem, vamos continuar então. Aí a relatora continua. As consequências da decisão de custódia tendenciosas podem ser catastróficas, resultando em incidentes específicos quando o contato for concedido a pais com histórico violento, na morte de crianças e mulheres e crianças sob a mira de uma arma. Em alguns casos, as mulheres também foi preso por violar os direitos de custódia e ordens de restrição de proteção foram revogadas. Ou seja, por ter sido revogada os direitos de custódia e a restrição de proteção, então por causa disso é que as mulheres morreram. Nós já estamos cobrando do Estado a morte dos filhos da Jane, nós já estamos cobrando do Estado a morte do filho da Rosalie, de Pernambuco, nós já estamos cobrando do Estado a morte da filha da Dani, a Brenda, que morreu, e agora nós já estamos preparando o processo da chacina de Campinas, né, que houveram 11 mortos, para que o Estado indenize, então, essas vítimas pela desproteção. A ordem do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é enfático, que para atender o superior interesse da criança deve-se, acima de tudo, a proteção da criança. Na medida em que o Estado desobedece, o artigo 73 do ECA autoriza então as vítimas
a promover um processo de indenização, cobrando então o Estado pela desproteção, né? Vamos continuar. Assim, quando a alienação é acusada, as mães tiveram 2 vezes mais chances de perder a custódia em comparação aos pais. Isso levou a uma estimativa anual de 58 mil crianças nos estados sendo colocadas em ambiente doméstico perigoso. Muito bem. Hoje vai ser um pouco maior o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham paciência, que são 20 páginas, mas eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas para que vocês entendam, tá bom? No item 8, táticas para superar as acusações da violência, o que eu grifei, que eu achei muito interessante, é que existem inúmeras maneiras pelas quais as alegações de violência doméstica são marginalizadas e deslegitimizadas ao invocar alienação parental. Os esforços para escrutinar a violência doméstica não são ativamente realizados, é verdade. Nos inquéritos policiais, na hora que está sendo feita a coleta de provas, não tem sido feito as investigações de forma profunda. E está aqui escrito, os esforços para escrutinar a violência doméstica não são ativamente realizados. Em 2017, e aqui eu quero dar todos os créditos ao nosso querido senador Magno Malta, que foi o único político no Brasil que abriu o gabinete, nos ouviu e aceitou colocar na pauta da CPI dos maus tratos infantis a questão da alienação parental. Encerrou-se a CPI com um pedido dele de revogação e ele tem sido guerrido nessa pauta. E aqui no trabalho da ONU eles reconhecem o trabalho do senador Magno Malta. Olha que interessante, no item no item 8, item B. Os esforços para escrutinar a violência doméstica não são ativamente realizados. Em 2017, uma comissão parlamentar de inquérito no Brasil encontrou uma correlação entre alienação parental, violência doméstica e abuso sexual. No entanto, os advogados e especialistas que defendem a alienação parental fizeram lobby para garantir que nenhuma medida fosse tomada para proteger as vítimas. Então, as denúncias que fizemos surtiu efeito. Eu quero agradecer imensamente às famílias que colaboraram conosco na CPI dos maus tratos infantis. Algumas encaminharam diretamente ao gabinete do senador, outras encaminharam via nosso escritório. E a partir do momento que nós verificamos como que funcionava a alienação parental, nosso escritório foi um escritório laboratório para analisar os processos, entender a sistemática e perceber quais os caminhos que a gente poderia tomar para que nós pudéssemos então sugerir, né, ao Congresso Nacional mudanças legislativas para a segurança das famílias, né? Então, tá aí o reconhecimento, então, da ONU pelo trabalho que foi feito da CPI. Ainda, no item agora 5, impacto de alienação parental no melhor interesse da criança, eles voltam a falar sobre o Brasil. E aí eles falam assim: além disso, as observações observaram com os serviços policiais de proteção à criança que executaram ordens de acesso à custódia em casos em que a criança claramente não desejava obedecer, traumatizando tanto a criança quanto a mãe. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque na medida em que nós fomos encaminhando os documentos para a ONU, vídeos de crianças sofrendo busca e apreensão também foram encaminhados, né? Uma das últimas imagens que nós temos de uma criança aqui no Brasil que houve busca e apreensão, que causou perplexo em toda a sociedade, inclusive foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, também encaminhamos para a relatora e ela exatamente coloca isso aqui. Além disso, as observações com os serviços policiais de proteção à criança executam ordens de acesso à custódia em caso em que a criança claramente não desejava obedecer, traumatizando toda a criança quanto a mãe. Pois bem, continuando agora no item 6, ela diz as legislações
que acolhem as crianças, que acolhem a defesa das crianças. Então nós temos aqui no item 27, ela fala assim: a falha em abordar a violência praticada pelo parceiro íntimo e a violência contra a criança em direitos de custódia e decisões de visita é uma violação dos direitos da criança e do princípio do melhor interesse da criança. O artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que os Estados-partes devem assegurar às crianças capazes de formar as suas próprias opiniões o direito de as expressarem livremente em todos os assuntos que lhes digam respeito e que as suas opiniões sejam devidamente ponderadas em conformidade com a sua idade e maturidade. Também estabelece que as crianças devem ter a oportunidade de ser ouvidas em qualquer processo judicial e administrativo que as afete, seja diretamente, seja por meio de um representante ou órgão apropriado. Também o artigo 19 prevê o direito de ser protegido contra todas as formas de violências físicas ou mental, lesão ou abuso, negligência ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo abuso sexual, enquanto estiver sob os cuidados dos pais, tutor, legais ou outras pessoas que tenham cuidado da criança. Muito importante esses artigos que eles mencionaram, porque então nos remete então nas petições a invocarmos esses artigos internacionais. Nós vamos dar uma parada por enquanto para vocês poderem assimilar, tá? E amanhã eu vou continuar com a nossa reflexão a respeito desse documento, tá? Que a ONU emitiu. Eu gostaria que você ouvisse bastante, é muito importante, porque vai te dar a proteção que você precisa. Exija isso do judiciário, né? Exija isso do judiciário, tá? Para que vocês então possam realmente proteger as suas crianças, tá bom? Quanto ao trabalho que nós fazemos hoje aqui no escritório Alonso Advogados, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Nós éramos em 3 advogados e na medida em que o meu pai faleceu, em outubro do ano passado, nós tivemos que remodelar o nosso escritório, né? Então, hoje eu acabei sendo a CEO do escritório, né? Estou agregando tanto a parte do meu pai quanto a minha parte, de forma que a questão de pegarmos processo de crianças, nós vamos ter que colocar um pouco o pé no freio. O que eu posso colaborar com cada mãe que nos procurar é oferecer o nosso trabalho como uma analista de julgamentos, tá? Auxiliando o advogado de vocês, fazendo um relatório como amicus curiae, para que vocês possam colocar nos processos das suas crianças para ajudar a defender as suas crianças, né? Nós vamos dar uma paradinha no sentido de pegar o processo e colocar a cara a tapa, né? Porque na realidade é uma coisa enlouquecedora e na realidade eu não tenho mais esse tempo disponível ao todo momento para poder defender todas as crianças, mas posso oferecer sim o meu trabalho como analista de julgamentos, é o que nós hoje estamos mais fazendo. Na verdade, eu tenho 5 processos de crianças que hoje nós cuidamos, né? Graças a Deus as minhas crianças estão protegidas. Temos ainda muito trabalho pela frente para poder terminar esse trabalho de proteção, né? Mas graças a Deus as nossas crianças, mesmo quando houve busca e apreensão, nós conseguimos sustar, né? E na medida agora que nós temos esse documento, nós vamos continuar trabalhando para garantir a integridade física e psicológica de cada uma delas, né? Mas hoje nós estamos assim bastante serviço, graças a Deus. Enquanto eu tenho tantos colegas que reclamam que não tem serviço, nós aqui do escritório estamos às vezes dispensando. Então assim, não posso pegar processo de vocês mães à frente, mas posso auxiliar os advogados de vocês, né? Fazendo um relatório, analisando o processo. Eu fiquei muito feliz com um processo que eu peguei de uma mãe e que tanto ela quanto o advogado não conseguiu enxergar quem era que estava estuprando a criança. Então ela pediu para que eu fizesse então um trabalho de amicus curiae
E analisando o processo, eu descobri que quem estava estuprando a criança era a babá e o pai filmava. Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse pai filma esse estupro para colocar nas redes sociais para ganhar muito dinheiro, né? E aí, a última notícia que eu soube é que ela tinha conseguido medida protetiva para essa criança. Então, nosso trabalho hoje é poder enxergar o processo que às vezes os colegas não têm o conhecimento suficiente para poder enxergar aonde está as malícias, né, desses agressores e não conseguem identificar, né, de que forma que esses agressores estão abusando das crianças, né? Tá bom? Então fica aí a minha querida consideração a todas vocês. E a semana que vem não, amanhã eu quero ver se eu consigo entrar no ar nesse horário para poder então continuar aí o trabalho para vocês poderem entender, tá bom? Um abraço no coração de cada uma de vocês, Deus abençoe e até amanhã.